Oiê, boa noite, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo certo. Sempre trabalhando bastante. Nós estamos na primavera, tem uma infestação de pólen por toda a cidade, tá todo mundo com alergia. Todo mundo que você fala no telefone parece estar gripado, Bianca, Tiago. Então, e assim nós vamos, tá bom? Na semana passada eu fiz um Renato Responde enorme, de quase 1 hora. Então, esse eu vou compensar, tá bom? Não vou fazer vocês sofrerem por 57 minutos. Vai ser um Renato Responde rápido com 4 perguntas e depois da vinheta a gente começa. E aí, como é que você passou a semana? Passou bem? Nós passamos bem, nós temos 2 grandes obras para entregar esta semana. Aquela casa gigantesca e a decoração de uma casa em Lake Nona. Então, tá um pouco corrida essa semana, nós vamos ter que trabalhar no sábado, no domingo, e durante a semana e também no sábado e no domingo da semana que vem. E depois eu acho que eu vou tirar uns dias, viu? Porque vão ser metade do mês de abril e o começo do mês de maio, trabalhando sem folga, de domingo a domingo. Ah, você trabalha de domingo? Trabalhamos de domingo. Então, mas assim, graças a Deus, não é? Não pode reclamar. Graças a Deus que tem trabalho e que tá todo mundo prosperando e que tá todo mundo trabalhando e que as pessoas estão ficando felizes. Então, vamos lá, Vicente, dá um grito aí. Muito bom, Vicente. Vamos lá ver o que é que nós temos para hoje. Pergunta número 1 da Jéssica Emanuele. Eu lembro desse nome, viu? Eu lembro, obrigado, Jéssica. Renato, poderia falar um pouco sobre essa modalidade de se investir no terreno e financiar a construção do imóvel com a finalidade de alugar ou vender? Vi sobre esse assunto através de um brasileiro que estava mostrando esse negócio em Citrus Springs. Mas fiquei com medo de ser golpe. Mas em você eu confio. Oh, muito obrigado, Jéssica. Então assim, eu não quero me indispor nem tomar processo de ninguém. Mas vamos lá, vamos falar a verdade, que a verdade é que interessa. Nos últimos anos, Jéssica, tem havido muitos construtores brasileiros que começaram a construir na cidade de Ocala. E agora que Ocala saturou um pouco, americanos também, tá? Não é só brasileiros não. E agora que Ocala saturou um pouco, estão indo lá para áreas de Citrus Springs. Por que eles mudaram de área? Porque o terreno em Ocala, que se pagava 15, 20 mil dólares, hoje é 50, 60 mil dólares. E depois com o custo da construção, você não consegue ter o lucro que você promete para o investidor na hora de vender. Entendeu? Então assim, tá sendo mais caro construir em Ocala hoje. Eles estavam construindo 1000 casas por ano. 1000, sabe o que é 1000? 1000 casas por ano. E vende as 1000, ou uns 800, 700. Embora se você olha no programa dos corretores hoje, tem lá 700 casas para vender. Mas o ano passado, você olha, vendeu 900 casas. Então essas casas vão sair. Acontece que as pessoas querem tirar um lucro maior e aí ela senta no mercado, né? Infelizmente essas construções, elas começaram a ficar prontas numa época de queda nos preços dos imóveis nos Estados Unidos. Então, a pessoa comprou contratou a construção com projeção de ganho de não sei quanto, e aí vai um mercado que está caindo, e o preço da construção dos materiais aumentando, aí fica realmente difícil. Eu aconselho a qualquer pessoa que queira construir para vender em qualquer lugar da Flórida ou de qualquer lugar, por exemplo, tem um corretor que está vendendo, está oferecendo para você a opção de você construir casa e vender em Ocala. Você compra o terreno por tanto, você gasta tanto na construção e você vende essa casa por 350 mil.
Faz o seguinte, olha, pede para ele mandar os listings dele, as casas que eles têm para vender e vê quantas ele tem de 350 mil e quantas dessas de 350 tempo elas estão no mercado. Por exemplo, eu tive um cliente que veio aqui que sentou e disse o seguinte: o fulano da imobiliária tal tá vendendo essas casas para construir dizendo que você vende ela por 330 mil. Só que eu olhei na imobiliária dele, não tem nenhuma casa dessas iguaizinhas que ele está vendendo por mais de 295 mil. Tem até de 260, 270 a mesma casa. Então o que está acontecendo aí? Você tira a conclusão. Ele está vendendo um negócio que não vai se realizar dessa maneira no futuro, porque não vende por 330, tá? Vendia no passado, caíram os preços, então hoje não vende. Agora, se você quer construir para alugar, é outra coisa, tá? Porque vai ficar um pouquinho mais barato do que você comprar e você vai manter a casa e você vai alugar a casa. Então, tanto faz se o mercado está subindo ou está descendo, tanto faz. Se bem que assim, com os problemas que nós temos ouvido das construtoras de brasileiros que estão fazendo essas casas, os problemas que dá, e os problemas na entrega, e os problemas de usar a garantia e não sei o que, eu compraria uma pronta. Você vai gastar 20 mil a mais, mas ela tá pronta, ela tá lá. E aí antes de vender você fala, quero que arrumar isso, eles arrumam para vender, tá bom? Mas agora se é tua, e outra, vai ficar pronto em 6 meses, não fica, tá? Esquece que não fica. Talvez 9 meses, talvez 1 ano, tá? As pessoas prometem na cara dura, na cara sai, vai vender. Eu não sei como as pessoas conseguem fazer isso, tá? Então assim, e eu vou te dizer mais, eu entrei nessa, viu? 4 anos atrás. Eu comprei um terreno, comecei a construir uma casa, deu problema com a construtora, trocou de construtora, deu problema com outra construtora. Então assim, eu não vou conseguir vender pelo preço que me foi prometido lá no começo. Então o que eu vou fazer com essa casa que vai ficar pronta agora? Com 3 anos, hein? Só problema. O que vai acontecer com essa casa? Eu vou alugar. Porque quando o mercado imobiliário ele é assim, ó. Ele é uma montanha-russa, ele sobe e ele desce, ele sobe e ele desce. Mas ele sempre vai subindo e descendo menos, subindo e descendo menos, subindo e descendo menos. E nós estamos na descida. Ninguém sabe se nós estamos na descida preparando para subir ou se ainda vai descer mais um pouco. Os números das fontes especializadas dizem que nós ainda vamos descer mais um pouco, mas eu já ouvi essa história antes e não desceu. Tá? Então assim, eu também não confio. Então assim, você quer ter uma casa para alugar? Compra uma pronta. Você vai conseguir desconto, porque a casa tá parada aí, dando despesas, as pessoas estão desesperadas, não tá vendendo, o mercado tá ruim para vender, o mercado tá ótimo para comprar. Nós estamos vendendo bastante porque o mercado está ótimo para comprar. O dólar inclusive caiu um pouquinho mais, então assim, é a hora de comprar, não é a hora de vender, a não ser que seu imóvel seja diferente. Se é um imóvel num condomínio em alta demanda, é uma outra história, tá bom? Então assim, meu conselho, compra uma casa pronta, põe para alugar. Ela vai valorizar? Vai. É o que eu tô apostando na minha. Eu não vou vender minha casa por 270 mil. Eu já gastei muito mais do que 330 com esse rolo da primeira construtora que faliu, que perdeu dinheiro, com o segundo que desapareceu, que agora nós estamos terminando a construção nós mesmos, entendeu? Então assim, eu não vou vender e engolir mais um prejuízo, eu vou segurar ela até ela valer todo o dinheiro que eu investi. E talvez eu fique com aluguel, porque é um cheque para aposentadoria, tá certo? Obrigado, Jéssica. Vamos na pergunta número 2. Renato, poderia comentar sobre umas casas novas que vi em Orlando, em Packing District? Só compraria imóvel com você. A pergunta foi feita por uma conta profissional que não tem o nome da pessoa, então eu não sei quem que fez a pergunta. Mas olha, para quem não sabe, em Orlando, o Packing District
É um development. Como que chama isso? Como que é essa palavra em português? É um projeto. É um projeto que está sendo feito, onde vai ter comércios, um novo bairro, uma estrutura, não sei o que lá. E tem algumas construtoras ali. A melhor de todas que está vendendo as casas é a Toll Brothers, tá? É a Toll Brothers. É uma das melhores construtoras aqui em termos de acabamento. Ela usa rodapés mais altos, a textura das paredes... Ah, tem parede lisa? Não, tem. Mas a textura é um pouco melhor e eles têm um cuidado, custa mais caro porque eles pagam mais a mão de obra. Lembra que eu falei? Pegando mão de obra barata é um tiro no pé. Ficar roxando a pessoa é um tiro no pé. Então assim, eles pagam uma mão de obra um pouco mais cara. Então assim, os rodapés têm um acabamento superior, as paredes, os tetos, os gabinetes, os metais, tal. Então assim, pode comprar tranquilamente, tá? Pode comprar da Toll Brothers e assim, vai ser um negócio que vai valorizar, vai ser um lugar da cidade onde as pessoas vão passear, vão fazer compras. Vai ser muito bom se você tiver a possibilidade de comprar lá, porque vai ser caro mesmo, né? Não compre apartamento, tá bom? Que eu acho que nem tem apartamento novo para comprar, mas eu compraria uma casa mesmo. Lembrando que, qual a diferença da casa de revenda da casa nova? Quando um condomínio compra um lote, ele faz a casa no lote menor que ele puder. Porque ele pegou aquela área, ele vai dividir em 300 casas. Se ele puder dividir em 350, melhor para ele. Então assim, as casas são coladas uma na outra, tá? O quintal, a não ser que seja um terreno de esquina, que não cabe uma outra, mas você vai pagar um premium por esse terreno, tá? Vai ser um premium. E uma outra coisa também, às vezes, esses terrenos também, eles não são profundos. Dá para fazer uma piscina e uma cozinha interna dentro do lanai. E só. Ah, eu vou ver o telhado das outras casas? Vai. Eu vou ver a parede das outras casas? Vai. Eu vou olhar pela janela ver a casa? Vai. Então assim, se você não se incomoda com isso, muito bem, né? Faça. Agora, se você quiser ficar num lugar, um terreno maior, aí só tem que ir para revenda mesmo, tá? Nenhuma das duas coisas é certa ou errada, tá? Isso aqui é errado, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Não, tem vantagens. Um terreno pequeno tem menos manutenção. Um terreno sem árvores gasta menos dinheiro com limpeza, manutenção e poda. Um terreno grande dá mais prazer, dá mais o quê? Gasta mais dinheiro podando árvore. Acho que em 17 anos na minha casa eu já gastei $20 mil de poda e retirada de árvore. 17 anos não, 6 anos. 17 anos eu tô aqui. 6 anos morando na minha casa, eu já gastei uns $20 mil. Teve que tirar um pinheiro, depois teve que tirar um carvalho que morreu, depois teve que podar tudo, depois teve que podar de novo, depois, então assim, só para tirar uma árvore é $3.500. $3.500. Eu tenho 9 pinheiros gigantescos centenários. Eles estavam caindo, aqueles galhos pesados, na calçada onde as pessoas andam. Eu tive que chamar uma empresa, foi 7 mil para podar os 9. E o cara me falou, você vai ficar bem por 10 anos, depois de 10 anos tem que podar de novo. Porque ele vai crescendo e aqueles galhos de baixo vão apodrecendo e pum, eles caem. Com o peso da água, o peso da chuva, com o vento, pum, eles caem. E faz um barulhão quando cai, bum! E você olha daqui de baixo, é um negocinho pequenininho assim, ó. Que ele tá no chão, ele é do tamanho de 4 carros, um atrás do outro. Então, mas é um terreno, tá cheio de árvore, tá, mas tem manutenção. Então assim, uma coisa não é nem certo, não existe certo ou errado. É preferência e é como você quer viver, tá bom? Então é isso. Obrigado. O Gleison Tavares fez a pergunta número 3. Olá, Renato. Qual o melhor investimento retorno? House flipping ou casa nova versus a valorização depois da venda? E se existe uma média de tempo para colocar a casa no mercado em ambas situações? Muito bom o seu trabalho. Muito obrigado, Gleison. Olha, antes vamos explicar para as pessoas o que é house flipping. O flip
virar, né? Você pega o Vicente assim, você faz assim nele, né? Deu um flip nele. Desculpa, fica bonitinho aqui, desculpa. Foi só um exemplo. Então, assim, você pega uma casa velha, desgastada, podre, que ninguém quer e você reforma ela e vende. Então é um flip. Você vira ela. Antigamente, mais ou menos lá, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2009, o país estava no meio de uma recessão terrível. E milhares e milhares e milhares de pessoas que financiaram casas sem ter condições de pagar, tiveram que devolver essas casas para os bancos. Então havia foreclosures, ou casas que foram tomadas pelos bancos à venda. E assim, era como se fosse uma prateleira do Walmart. Não tinha empreiteiro suficiente para pegar essas casas e flipar. E as pessoas estavam comprando as reformadas, tá? Com o tempo, os anos foram passando, e hoje já faz 17 anos que isso aconteceu, não tem mais flip. A gente não encontra. Quando você encontra uma casa que tem um potencial para você reformar e ganhar um dinheiro, você vai lá olhar a casa no mesmo dia que ela saiu no mercado e tem 10 empreiteiros lá, olhando e calculando e olhando e falando, assim, vendo mais ou menos quanto que vai gastar e para ver se o negócio funciona. Hoje é um negócio bem mais difícil de encontrar, né? E bem mais difícil de dar lucro e um negócio bem arriscado, tá? O flip hoje é assim. A não ser que você seja como o Reinaldo, esse que faz os flips aqui em Longwood, Lake Mary e tal, que ele tem funcionários, ele não contrata um empreiteiro para reformar a casa, ele tem funcionários. Então, por exemplo, quando você contrata um empreiteiro, o empreiteiro tem que ganhar $1.000 por dia, tá? Um empreiteiro mediano. $1.000 por dia! É $1.000 por dia. Esses $1.000 por dia, $400 é dele e são 3 ajudantes de $200 por dia. Se ele tiver um profissional de drywall, aí o negócio aumenta, entendeu? Então, um empreiteiro que sabe fazer as coisas bem, com 2 ou 3 ajudantes, é mais ou menos $1.000 por dia. Então, em 30 dias, ele consegue fazer muita coisa. E ele pede o preço de 30 mil. Ele vai trabalhar das 7 às 9. Ele vai trabalhar no sábado. Ele só vai tirar o domingo e às vezes nem o domingo ele tira. Mas ele faz em 30 dias o que equivale a $30 mil de mão de obra. Tá certo? Quando você pega um flip que você vai fazer em 30 dias e você tem funcionário, os mesmos funcionários, se você colocar que cada um ganha 3 mil ou 4 mil, então você tem 4 vezes 4 dá 16, então fica metade do preço. Para ficar com eles nem 4 mil ganham, tá? Ganham uns 3.500. Então, um mês daqueles caras lá, eles gastam metade do empreiteiro. Agora, se a obra é de 60 dias, de 90 dias, vai dar aí 90 mil de empreiteiro e 90 mil de material, vai dar 180 mil. Se você tiver os funcionários, vai dar 45 mil de funcionário. Então, a menos que você tenha uma estrutura dessa, é muito difícil. É muito difícil. Eu recebo muitos clientes querendo fazer flip e eu tenho um medo danado, porque você fala que dá e não dá, e você vende uma casa e aí chega lá e descobre um monte de pepino, e daí depois de todo aquele trabalho ela vende e no mercado de queda, né? No mercado de queda você vende e você não consegue tirar seu lucro e você empata depois de um trabalho desgraçado. Então assim, eu não recomendaria. Agora, a casa nova e valorização depois da venda. Aí você está indo pelo lugar certo. Não é o lucro que você teria fazendo um flip 15 anos atrás, você ganha 50 mil em 90 dias. É muito dinheiro ganhar 50 mil em 90 dias. É bastante dinheiro. Hoje é muito difícil você conseguir isso, entendeu? E aí o que acontece? Você ganha menos, mas é um negócio que você faz de olho fechado. Gleison, é um negócio que faz de olho fechado. Por exemplo, ano passado nós vendemos 1 dúzia daquelas townhomes nos condomínios de Apópica para alugar. Ela vende por 350 mil e ela aluga por 2.500 por mês. Você faz a conta, dá 7%.
Líquido dá o quê? 5,8%? Ah, mas é menos do que o mercado... Mas você coloca aí a valorização do imóvel 5% por ano, você chegou no 10%, que é muito mais do que o mercado financeiro dá. Fora que eu escuto essa conversa há 15 anos e quem resolveu deixar o dinheiro aplicado há 15 anos e não comprou o imóvel aqui, a valorização do dólar e a desvalorização do real não fez que esse dinheiro dava mais ali naquele momento, né? Depois que o dólar valorizou, quem pegou aquela mesma quantia 10 anos atrás e colocou numa casa aqui hoje, ele tem o dobro do dinheiro que ele tinha lá naquela época. Então assim, você compra a casa nova, ela não vai dar problema por muito tempo, você coloca um inquilino lá, se é uma casa só, você mesmo pode administrar. Precisou de consertar isso, consertar, a gente passa os brasileiros que nós confiamos que vão lá e fazem o serviço. Geralmente não dá problema nenhum e ela vai valorizando. Quanto mais cedo no condomínio você comprar, mais barato você consegue comprar. Quanto mais no final, mais caro está. Mas uma hora que terminou o condomínio e não tem mais casa ali, parece que dá um tique nas pessoas que daí elas querem uma casa ali. Aí não dá para vender enquanto tiver a casa zero do condomínio. Mas acabou as casas do condomínio para vender, não tem nenhuma venda quase de ninguém. Aí o preço já subiu. Mas eu esperaria 3 anos, tá? Para você poder tirar... Vamos supor que você dê entrada, compra um imóvel desse e deixa ele 3 anos. Quando você vender, você vai tirar a sua entrada, o aluguel vai pagar o financiamento, vai empatar, você não vai ficar com nada. Mas quando, depois de 3 anos você vender, você vai tirar a entrada, vai conseguir pagar os closing costs e vai tirar toda a valorização. Então assim, eu entrei com 100 mil 3 anos atrás, eu tô saindo com 180 mil agora, entendeu? Mesmo depois de pagar os closing costs. Ou não venda, deixa lá alugando e rendendo. Ao invés de deixar o aluguel pagar e o aluguel vai ter que ficar pagando por 30 anos e a casa já vai estar deteriorada, vai quitando essa casa. Vai quitando essa casa, vai quitando essa casa, fica com o aluguel todo, vai fazendo um caixa, compra outra e assim vai. Eu tenho cliente que tem 6 imóveis de aluguel e ele não trabalha mais no Brasil graças a esses imóveis. Por quê? Porque ele falou assim que no Brasil, cada imóvel que ele vendeu de 1 milhão para comprar um de 200 e pouco aqui, ele ganhava R$3.500 de aluguel. Quando ele vendeu e ele começou a pegar o aluguel aqui, o que ele pegava convertido dava R$6.500. E aí ele foi vendendo lá, comprando aqui, vendendo lá, comprando aqui, vendendo lá, comprando aqui. Então hoje ele tem uma renda de R$50 mil por mês que vem desses aluguéis dos Estados Unidos. E ele pôde parar de trabalhar e curtir a vida dele. Tá bom? Muito obrigado da sua pergunta. E antes da última pergunta, eu queria falar para vocês o seguinte. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Todo domingo eu respondo 4 perguntas dos inscritos. E pode até ser pergunta repetida, tá bom? Porque como nós já respondemos mais de 200, não é certo pedir para as pessoas ir lá e vasculhar nos 100 vídeos onde é que tem aquela pergunta. Então, às vezes tem pergunta repetida e que vale a pena ser dito novamente, eu repito. Tá certo? E é sempre um prazer conversar com vocês. Agora, na pergunta número 4, Renato, eu tenho visto muitos conteúdos sobre imóveis de leilão aí nos Estados Unidos. Esse mercado é bom mesmo? Lógico, sempre avaliando o imóvel. Para viver de aluguel aqui no Brasil, vejo alguns de 20 e 30 mil dólares. Olha, Diego, eu nunca comprei um imóvel de leilão desses daí, tá? Existe um ditado americano que diz assim: You get what you pay. Que traduzido assim para o português popular significa eu te disse, você, entendeu? Quem compra caixa de fósforo tem palito de fósforo. Uma coisa assim, sabe? Você comprou barato, agora se vira. Então essas coisas de 20 e 30 mil...
Eu já comprei imóvel de leilão para cliente morar, que o banco estava leiloando, tá? Para cliente morar. Mas esses leilões, assim, eu vou te dar um exemplo. Esse leilão de 20 ou 30 mil deve ser aquele leilão deve ser um tax sale. O que é o tax sale? Como você não deu exemplo, não mandou link e tal, tax sale é quando a pessoa chegou a atrasar tanto o IPTU que o governo pegou aquela casa dela, tá? Ela foi vendida por um tax sale. Às vezes a pessoa está dentro da casa e ainda você tem que dar um jeito de tirar. Mesmo que você compre ela por 20, 30 mil, eles vão ficar muito bravos, provavelmente eles vão detonar a casa na saída, você vai ter que arrumar a casa. Depois você aluga a casa. Existe um problema. Esse proprietário tem 7 anos para conseguir juntar esse valor que ele deve de IPTU, e se ele conseguir juntar e pagar, o negócio se desfaz, tá bom? O negócio se desfaz. Então, você pode vir a perder esse imóvel no futuro. Mas se você pagou 20 mil e gastou mais 20 mil para arrumar e está alugando por 2 mil e você ficou pelo menos um ano, você já recuperou esse dinheiro. Se você ficar mais um é lucro, mais um ano é lucro. Mas se ele pegar depois lá na frente, você já pegou seu lucro. Então, entendeu? Fica, mas existe esse risco. Agora, alguns leilões aqui, que você não pode nem visitar a casa, que você tem que comprar sem olhar, e você nem olha a escritura e tal, isso aí é um risco gigantesco. Eu não boto minha mão nisso daí de jeito nenhum. Sentou uma pessoa outro dia aqui no escritório e falou: mas dá pra você pegar a escritura e mandar um advogado olhar. Dá, mas, né? É aquele negócio, você vai com essa ganância, você vai com essa... Entendeu? Se um negócio é bom demais para ser verdade, provavelmente é mentira. Provavelmente não é verdade. Pensa assim, se o negócio é bom demais para ser verdade, talvez não seja verdade. Há uma grande chance de não ser verdade. De não ser esse bom negócio que ele admite ser. Os brasileiros sempre querem um negócio da China, né? Eles sempre querem um negócio da China. Eu também adoraria um negócio da China. A minha casa eu comprei sem nenhum tostão de desconto. Porque eu sabia, se eu tivesse pedido 10 mil de desconto, a corretora ia deixar mais um dia, os vendedores iam falar: não, vamos deixar mais um dia aí. E ia vir uma oferta maior que a minha, eu ia perder a casa. E era a casa que o Alex e eu, nós passamos em frente dela assim por anos. E o Alex sempre olhou para aquela. Eu nunca vi o Alex gostar de uma casa como aquela. Era aquela, tinha que ser aquela, e não tinha, entendeu? Agora, se você só compra coisa que você negocia, então aí você tem que ficar com o resto, né? Com o resto. Não assim o resto ruim. O resto que ninguém vai brigar para ter. Porque uma coisa boa num lugar bom vai custar. E às vezes dá sorte, a gente consegue um desconto. Eu acho que esses negócios de 20 mil, de 30 mil, apartamento de 100 mil é uma bomba. É um negócio muito perigoso. Eu não poria o meu dinheiro aí, tá certo? Então essa é a minha opinião. Obrigado da sua pergunta. E hoje tem um bônus. Como nós respondemos rapidinho, tem um bônus aqui de uma quinta pergunta. A pergunta quem fez foi o Alan. O Alan é de São Paulo. Um grande abraço, um grande beijo para os meus seguidores aí de São Paulo. Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, sempre vou ser paulista até morrer. Não é porque eu tenho cidadania americana que eu não sou brasileiro nem paulista. Eu sou e eu amo as pessoas de São Paulo. A cidade eu não gosto muito não, porque tá muito caótica. Então o Alan perguntou o seguinte: Renato, diga para mim um defeito dos brasileiros e um defeito dos americanos que você acha duro de engolir. E você ainda tem esses defeitos? Olha, Alan, o que eu vou dizer? Eu solto o verbo ou não solto o verbo? Não, eu não vou soltar o verbo não. Assim, eu acho que na minha área de atuação aqui, é lógico, tem certas coisas que eu vejo mais dos brasileiros que eu não via lá no Brasil. Ou que porque eu morava no Brasil, eu estava mais acostumado a agir da mesma maneira, tá certo? E hoje eu perdi esse hábito. E tem algumas coisas dos americanos que eu só comecei a perceber depois que eu convivi muitos anos com eles aqui.
que não se percebe assim na hora, mas nem assistindo o filme, olhando seriado, mas depois você percebe aqui que é um defeito, mas então eu vou dizer. Um defeito que eu vejo, será que é defeito? Chega uma hora que vira um defeito, eu não acho que é um defeito. Por exemplo, o brasileiro negocia. Não é só o brasileiro, o indiano, o chinês e algumas pessoas até americanos, eles negociam, né? Então acho que negociar não é defeito, né? Chega uma hora que daí vira demais, entendeu? Chega uma hora que daí fica deselegante, entendeu? Eu já fui com um cliente brasileiro na loja, que ele falou assim, eu falei para ele assim, olha, a gente tem desconto de empresa aqui, tá bom? Quanto é o desconto? O desconto é 15%. Se você for comprar, eles vão te dar um desconto se você chorar de 5%, mas eu consigo 15%. Ah, mas não dá para dar mais? Eu vou perguntar. Então, isso até um americano faz. Eu chego lá assim, você pode me dar um desconto maior que 15%? Eu ia falar, não, Renato, a política da loja é essa. É 15% e acabou. Aí o americano para, o brasileiro não. Ele continua. Ah, mas dá mais 10, mas dá mais 5, faz esse aqui por 20, faz isso aqui por 30. Mas não sei o que, mas eu vou pagar em dinheiro, mas abaixa isso aqui, mas aí começa a ficar um negócio, aí a cara do vendedor, a cara do gerente e a minha cara e a situação fica um negócio muito deselegante, entendeu? Fica um negócio chato, porque daí a pessoa fica chata. Eu tenho um amigo que ele tem uma loja de tinta no Brasil, ele falou assim que às vezes para parar a conversa, ele fala assim, então leva essa lata de tinta embora, fica de graça para você, porque... E aí a pessoa, obrigado, tal, e sai como se ela ganhou, tal, mas não, fala a verdade, né? Então assim, eu tenho um cliente que ele chegou para mim, ele é cliente e ele faz até um serviço para nós, ele tem uma empresa tal, e ele falou para mim assim, Renato, quando eu estava aqui nos Estados Unidos, eu fui num advogado, e você sabe, né? E ele também é árabe também negocia, né? E aí ele falou, você sabe que no Brasil a gente negocia, a gente pede. Então eu cheguei no advogado, ele falou pra mim que ficava tanto pra fazer o meu processo. E eu falei pra ele assim, mas você não pode me fazer um desconto, não sei o que, tal. Ele virou pra mim e falou assim, tá bom, eu te faço um desconto de tanto. Ele falou, mas não daria pra você fazer por tanto, não sei o que? Ele falou, não. Porque assim, então eu não posso pagar em 24 vezes? Então eu não posso fazer isso. Aí o advogado falou para ele, falou assim, olha, eu estou percebendo que o padrão do meu escritório assim, não é algo que você pode pagar. Então eu aconselho você, tem profissionais que cobram mais barato do que eu no mercado, você pode achar facilmente, então você acha que é melhor você procurar eles. Aí esse meu cliente falou assim, Renato, eu fiquei com tanta vergonha, porque eu tinha dinheiro de tudo. Eu tinha dinheiro para pagar à vista, mas eu queria parcelar, entendeu? Já que não vai ter juros, eu queria parcelar, entendeu? Eu tinha dinheiro para pagar à vista, mas eu queria negociar. Ele me deu desconto, mas eu queria mais. E eu percebi que no Brasil isso é muito comum e a pessoa e fica aquele vai, mas aqui não. E eu passei uma vergonha. Eu fiquei com tanta vergonha e eu perdi isso. Então, eu nem acho que eu cheguei aqui com isso, porque sabe uma coisa que eu percebo? Eu percebo que quando a pessoa assim vem de berço e que ela tem e tal, não sei o que, ela valoriza o trabalho do outro, então dificilmente ela arrocha o outro. Ela pede um desconto e tal, dá pra fazer um preço melhor, eu te dou mais um isso aqui e tal, mas ela não arrocha, sabe? Então eu percebo que tem uma certa classe que faz assim. É a mesma coisa o brasileiro que ele vem para trabalhar aqui, ele é explorado. Ele tem que trabalhar por $100 por dia, ele tem que trabalhar por assim, ele tem que fazer uma limpeza de 10 horas e dão 150, não sei o quê.
A grande maioria deles, quando vira empresário, faz a mesma coisa com os outros que estão chegando. E isso eu acho muito triste. E é por isso que eu sou generoso, e quem trabalha comigo sabe que eu pago bem e eu distribuo. Eu não quero prosperar sozinho, não quero chegar lá em cima sozinho, não. Eu quero chegar com todo mundo junto, entendeu? Porque daí ninguém vai ter inveja. Sabe que eu ralei e as pessoas que ralaram também subiram. Então, eu acho que esse defeito, Alan, é de passar dessa linha da elegância, tá? Passar dessa linha do limite e chegar numa linha que daí já fica feio, já fica parecendo que você não tem dinheiro para pagar e você quer comprar aquilo, mas você não tem o dinheiro, entendeu? Aí o negócio fica feio. Eu diria que é isso. Eu acho que é só isso, né? Ou as mulheres usando roupa de academia. Eu tenho que falar disso, gente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É moda no Brasil agora as mulheres todas usar roupa de academia o dia inteiro? O dia inteiro, até no domingo, no sábado, até em festa numa roupa de academia? Porque, olha só, outro dia veio uma cliente aqui e ela tava com um vestido lindo, com um cinto do mesmo tecido do vestido, e o vestido tinha um bordado aqui. Eu achei a coisa mais old money, chique, maravilhosa que eu já vi. Como ela estava bem vestida, com a saia comprida, com uma sandália bonita, com umas joias, com o cabelo preso. Mas mulher chique. E ela me contando a história dela, ela veio da roça. Entendeu? Mas que mulher elegante. Que mulher elegante. Então, e a gente vê hoje as pessoas na rua, não são só as brasileiras, americanas também, com roupa de academia. Vai com a poupançona lá, com o negócio tudo apertado, aqui, tudo colado aqui, tudo... Entendeu? Fui num lugar outro dia, num lugar de brasileiros, e aí tinha uma mulher sentada na recepcionista e ela tava com um taierzinho assim, muito bonito, com uma camisa e um brochezinho. E eu falei para ela assim, nossa, como é refrescante ver uma mulher bonita, arrumada, né, vindo para trabalhar com o cabelo arrumado, com a maquiagem. Era um comércio simples. Ela, muito obrigado, não sei o que, tal. Aí eu fui lá para falar. Gente, era uma empresa de pisos. Aí ela falou assim, tá, a própria dona vai falar com você. Quando a dona chegou, parecia que ela tinha vindo de uma corrida de tênis, de calça colada, de roupa de academia até assim, toda de academia. Não fica ofendido, tá? Mas assiste o filme Uma Linda Mulher. Vê a hora que o Richard Gere compra os vestidos para ela usar. Os vestidos e as roupas e os chapéus e não sei o que. Ele não comprou para ela roupa de academia para ele sair com ela, né? Roupa de academia para usar na academia, tá bom? Roupa de academia para usar. Tô dando uma de Clodovil agora, né? Roupa de academia, usa na academia. Não fica bom. Então assim, bom, chega de falar do brasileiro, são essas duas coisas. A roupa não me incomoda, não. Eu só tô dando um exemplo do que eu acho bonito. O que me incomoda é o primeiro que eu falei. O que eu acho que é um defeito do americano e que é difícil de engolir até do meu marido, viu? O consumismo, sabe? As garagens são cheias de tranqueira. O americano parece que tem um negócio de comprar coisa inútil, que não presta. Você vai no Target, que é uma loja aqui que vende de tudo, você vai assim, 10 horas da manhã da segunda-feira, que você tem que comprar um jogo de lençol para um cliente, você vê aquelas pessoas lá, assim, segunda-feira, 10 horas da manhã, todo mundo trabalhando, a pessoa tá lá, é um enfeite, enfia no carrinho, não sei o que, enfia no... Não vai usar nada, aquilo tudo vai pra garagem, fica um pouco assim, depois vai tudo pra garagem, aqui vai amontoando, aqui amontoando, aqui amontoando, e amontoando, e amontoando. Quando eu comprei a minha casa não tinha como entrar na garagem, a gente teve que abrir e tirar uma foto assim de cima. A família já não estava mais morando na casa,
a minha primeira casa. Não estava mais morando na casa. No dia, 2 dias antes da entrega das chaves, aquela tralha ainda estava na garagem. No dia anterior da entrega das chaves, eles pararam um caminhão e encheram esse caminhão com essa tralha toda. Então eles já estavam vivendo 60 dias numa casa nova sem aquela tralha toda que eles compraram, entendeu? Ou que eles herdaram. Então assim, é uma jogação de dinheiro no lixo, de comprar porcaria, de consumir, que é inacreditável. Isso na parte de, assim, de objetos, de coisas. Agora vamos falar um pouco sobre casa. O americano vai no supermercado, ele vai, por exemplo, ele vê papel higiênico, ele compra assim 28 rolos de papel para deixar estocados e nunca usa aquilo. E às vezes, por exemplo, meu ex-marido mudou e deixou aqui no escritório uns 30 rolos de papel higiênico. Não sei quem falou na internet que ia sumir papel higiênico, ele comprou um monte. Vai comprar Coca-Cola, compra 30 garrafas, vai comprar... Tudo ele quer pegar de 2 e de 3. Eu já falei pro Alex, a gente precisa de um tubo de queijo ralado, ou 2. A hora que esse tá acabando, que começou a usar outro, a gente vai lá e compra mais um. Não precisa comprar 4, não precisa comprar 5, não precisa comprar 10 latas de sopa, não sei das quantas. Primeiro, eu sei fazer sopa, tá, mas não, ele quer comer aquela que tem gosto de remédio, entendeu? Que lembra a infância dele. Então compra, toma sopa com gosto de remédio, que eu vou tomar, que eu faço. Que é por isso que eu tenho, você viu, passado, né, o meu exame de sangue tá ótimo, o dele não tá bom não. Então assim, tem esse consumismo. Eu lembro com o meu ex-marido, tava calor, ligava o ar-condicionado. Aí ficava frio, gente, pelo amor de Deus, abre um pouco a janela, né, que daí a casa esquenta. Ou espera um pouquinho que a casa esquenta. Não, mudava para aquecedor. Aí ficava quente, mudava para refrigeração. Daí, então assim, é um desperdício. É um desperdício. E nós que somos brasileiros, que passamos pelo apagão, a gente apaga as luzes. Eu não brigo com o Alex. Em 10 anos que nós estamos juntos, acho que não me lembro de ter levantado a voz para ele ou ele ter levantado a voz para mim. Mas assim, é desgastante você ficar pedindo assim, apaga a luz, apaga a luz. Às vezes eu chego em casa, tá o escritório com a luz acesa, o quarto dele com a luz acesa, a cozinha com a luz acesa, porque eu saí primeiro e ele saiu depois. Ele não apagou nada, deixou tudo aceso. Não deixa aceso, depois paga. Lembra daquele negócio? É sócio da Light? Bem antigo isso, hein? Só a gente acima de 50 que vai saber o que é isso aí. Então assim, é muito desperdício. Desperdiça. Vai comprar um fertilizante, já compra um galão de 20, não sei quando. Aí o negócio expira, joga no lixo. É duro. É duro. Não tem uma consciência assim de preservação dos recursos, do planeta, entendeu? Não, compra, joga fora, joga um monte de coisa fora. Então assim, é uma briga constante para aquela garagem ficar sem montoeira, porque de vez em quando aparece uma caixa lá e aquela caixa fica 2 semanas, aí eu falo, ó, aquela caixa lá, se aquela caixa não sair de lá, ela vai pro lixo, aí a caixa desaparece. Eu nem sei o que tem dentro da caixa, e eu nem sei qual foi o fim da caixa, entendeu? Mas eu sei que é uma coisa que a gente não precisa, porque se tá 3 semanas ali e ninguém tocou, é besteira, é bobeira. Entendeu? Então é assim, então são esses dois que eu acho que são os maiores defeitos, tá bom? A gente vai terminar por aqui. Muito obrigado de ter assistido esse vídeo, muito obrigado das suas perguntas. Façam perguntas que eu vou responder todos os domingos. E na quinta-feira nós vamos ter um vídeo especial sobre imóveis daqui de Orlando. Eu vejo vocês lá. Tenha uma ótima semana de trabalho, tenha muitas boas noites de descanso. Fale para as pessoas que você ama elas, porque às vezes que você as ama, né? Amas ela. Que você as ama porque às vezes é tarde demais. Passa tempo com a sua família, dê valor a coisas pequenas, não fique olhando, não se concentre nos defeitos, sim nas qualidades, tá bom? A gente se vê na quinta-feira. Tchau, tchau.
Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.